Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à rubrica O Livro da Minha Vida, da Academia BAE, uma academia de vida agora em nossas casas, levando até a si literatura e cultura, até porque cultura também é educação. Eu sou Everardino Sebastião, estudante do ISAF no curso de Gestão Bancária e de Seguros. Anteriormente, já foi apresentado cá uma obra de Paulina Chiziane, e hoje convido novamente para viajarem comigo numa das obras desta autora moçambicana. Desta vez, viajaremos com o livro Nikete, uma história de poligamia. Livro este que foi escrito em 2002. Em 2003, foi-lhe atribuído o prêmio José Craveirinha e em 2021 foi-lhe atribuído o prêmio literário Camões. Paulina Chiziane nasceu aos 4 de junho de 1955 em Manjacaze, província de Gaza, mas passou a sua infância nos subúrbios de Moçambique. O aprendizado da língua portuguesa para Paulina Chiziane data-se ou deu-se numa escola de missão católica. Ela também frequentou estudos universitários em literatura e linguística, que não chegou a terminar. Paulina Chiziane tornou-se na primeira romancista moçambicana após a obra O Balado ao Vento, em 1990. Paulina Chiziane, ela considera-se não uma romancista, mas sim uma contadora de histórias. Há um trecho nesse livro que ela diz: dizem que sou romancista e que fui a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, que é Balada de Amor ao Vento, em 1990. Mas eu afirmo, sou uma contadora de histórias e não romancista. Escrevo livros com muitas histórias grandes e pequenas. Inspiro-me nos contos à volta da fogueira, minha primeira escola de arte. É de salientar também, a volta da fogueira. Isso leva-nos a entender que Paulina Chiziane tem como escola a oralidade, porque a volta da fogueira em que os anciões de uma aldeia ficam contando histórias e passando provérbios aos mais pequenos para o seu aprendizado. E aí onde Paulina Chiziane se coloca, onde ela se remete e onde ela se identifica. Tocando em Nikete, Nikete narra a história de Rami, Toni e suas rivais, ou seja, Toni e suas 5 esposas. É certo. O polígamo da nossa história é o Toni, ele tem 5 esposas. Casou com Rami, é casado com Rami há 20 anos e ao longo desses 20 anos ele foi tendo outros relacionamentos e foi tendo outros filhos, além de seu casamento com Rami. Rami, onde é que Rami começa a descobrir que seu marido é polígamo? A princípio, Rami nota que o marido não dorme em casa e ela dava isso passando por despercebido, porque o marido é um alto funcionário da polícia de Moçambique e não poderia estar sempre em casa, alegando que estava sempre ocupado no seu serviço, porque chefe não pode estar desocupado. Ela ligava isso. Mas, uma dada altura, o filho deles, que é o Betinho, parte o vidro de um carro. E os vizinhos e o dono do carro dizem que este provavelmente não foi criado pelo pai. E a Rami dá razão a essas pessoas. As vizinhas ficam no blá blá blá, dando sugestões, fazendo muita coisa. Mas Rami sai à busca de seu marido, que segundo ela já tinha perdido, mas ela não desistia e nem acreditava nessa ideia. Rami vai atrás de uma segunda mulher, que é Julieta. Muito engraçada essa história, porque Rami vai atrás de 4 esposas de seu marido e toda vez que se encontra com essas esposas, ela apanha uma surra. Ela tenta lutar e essas rivais batem a Rami. Muito engraçado mesmo. Sim, Rami luta com a Julieta, que tem 6 filhos, com Toni. E Julieta diz que ela não é culpada, porque o Toni simplesmente chega em sua casa semeia. Ou seja,
Julieta serve apenas que para o Tony deitar descendência na terra. Julieta diz que ela não é culpada e que Tony tem uma outra esposa, que a Luísa, com quem Tony tem 3 filhos. Então, Rami, que é a nossa protagonista, vai atrás da Luísa e também leva surra por parte da Luísa. E a Luísa lhe diz também que também não é culpada, porque o Tony tem uma outra esposa. E essa esposa é do norte, né, a Sali. Sali também dá surra a Rami. É só assim. Ela vai atrás de uma esposa, do seu marido, e apanha a porrada. Até que chega Mauá, uma jovem, muito delicada, bonita, com quem ela fica e conversa. Vai dar conta, a Mauá não vai lutar com a Rami, porque a Rami encontra a Mauá, que também é sua rival, e diz, oh, como é que eu vou agir essa miúda? Eu poderia ser mãe desta miúda. E aí que ela se remete, fica mais apaziguada com essa situação. E faz presas, ela junta o cristianismo com as tradições africanas. E ela diz que, ela clama a Deus, diz, o porquê que Deus não tem uma esposa? Por que Deus simplesmente deu uma esposa aos homens? E questiona as tradições. Por que só o homem quem pode fazer isso e nós mulheres não? Data-se, a princípio do livro, mostra-se em massa a supremacia masculina, que depois vai mudando, porque Rami, após estar em paz com suas rivais, ela diz que nós só estamos atrás do nosso esposo, que é o Tony, porque dependemos totalmente dele, literalmente nós dependemos dele. Então, se nós fizermos alguma coisa, claro que isso vai mudar. E assim foi. A Rami pegou um dinheiro, deu a Julieta, que quis abrir sua própria loja de bebida. Na época, como era com pouco capital, a Julieta vendia retalho. A Mauá abriu um salão. A Luísa, que era a rival mais chegada a Rami, que é a dona do marido, abriu uma loja de roupas. E assim foram ganhando a sua independência financeira. Aí damos já início ao empoderamento feminino no livro. O filho da Luísa, com Tony, completa a idade e a Luísa faz uma festa em que convida a Rami. A Luísa tinha um amante e partilha esse mesmo amante com a Rami. Primeira traição. Mas ela diz que essa traição não foi legal, porque apenas a Luísa ajudou-me. E ficamos naquilo. O Tony, se arranjar uma outra mulher, é traição. Mas se a Rami deitar-se com o amante da Luísa, não é traição. O que fica já complicado. Passando tempos, elas foram mudando e muito mesmo. E passaram a desprezar o Tony, afastar-se mais e mais do Tony. Que até certo ponto o Tony viaja e desaparece de seu lar, desaparece, vai bem longe de suas mulheres. Elas depois descobrem que o Tony não aparece de jeito nenhum e a família do Tony foi agir a Rami porque encontraram um corpo na rua e eles achavam que era o Tony. Foram, Rami, sua assassina, meu irmão morreu de desespero, porque a Rami é quem causou tudo isso. Ela reuniu todas as suas rivais e disse, não, nós podemos ser independentes. E segundo as cunhadas de Rami, que são as irmãs do Tony, o Tony morreu de desespero, de desgosto, por causa daquilo que acontecia. Segundo a cultura moçambicana, cultura deles do sul, é que quando o irmão mais velho morre, a esposa fica com o irmão menor. Esse irmão menor do Tony é o Lavi, ou Levi. Rami envolve-se com o Levi e, com o tempo, Rami fica grávida. Depois, não demora, o Tony volta e fica revoltado com a família. Por quê? A família de Tony recebeu todos os bens. Após a suposta morte de Tony, eles disseram, não, se nosso
irmão morreu, então podemos receber tudo. Tony ficou muito e muito frustrado. Depois a Luísa casou-se com outro homem, abandonou Tony, casou-se com outro homem, e todas elas foram-se embora. A Sally não gostava de estudar porque, segundo ela, a sua cultura não permitia que as mulheres estudassem. Ela também já achava desnecessário. Mas depois a Sally ela passou a estudar italiano e todas elas perguntavam-se por que você estuda italiano? Ela disse, não, isso é segredo. Mais tarde descobriram que a Sally casou com um padre italiano, que ele fez um feitiço, segundo elas, e o padre abandonou a igreja e casou-se com a Sally. Muito genial da parte da Sally, acho eu. Agora, quantas outras, a Julieta casou com um português, e a Mauá com um homem muito e muito rico, ficando apenas a Rami com o Tony. E o Tony foi aquela, não, desculpa por tudo que eu fiz, desculpa por isso, por aquilo, e quero voltar contigo, vou deixar todas as minhas esposas. Mas a Rami não aceita. E ele depois de ser abandonado, vai com a Rami e até uma praça pública e ficam aí a conversar. Naquela conversa, o Tony abraça a Rami e toca ela na barriga. Nota que algo mexeu. Ele pergunta, Rami, isso é um bebê? E a Rami diz que sim. E o Tony faz as contas. Pela época que eu fiquei fora, há muito tempo que nós não nos desenvolvemos, como é que a Rami está grávida? Ele fica todo apasmado, todo ele num abismo, ele fica sem norte, como dizem, porque ele já sabia que provavelmente esse filho é do meu irmão. E a Rami diz que sim. Aí o Tony morre. Não é uma morte como tal, mas ele deixou de ser ele, porque ele é alto funcionário da Polícia Nacional, aquele que poderia ter qualquer mulher e fazer de qualquer mulher sua submissa. Agora, Tony foi abandonado por todas as esposas e ainda descobre que a sua esposa, com quem ele é casado, a primeira esposa, está grávida de seu irmão menor. E é isso que Niket, uma história de poligamia, remete-nos a muito isso. Por isso que convido a todos a lerem Niket, uma história de poligamia, até porque Paulina Chesiane é fantástica, muito e muito fantástica. Obrigado por acompanharem e até a próxima, a mais um episódio do Livro da Minha Vida, aqui na Academia Bairro. Uma academia de vida, agora em nossas casas.